Boa tarde, ouvintes. Sejam bem-vindos ao nosso Derrube o Expert. Eu sou o Dr. João Garreta Prats, infectologista e de plantão na sala de emergência. Meus convidados hoje... Olá, eu sou o Mike, eu sou R1 de infectologia aqui da Escola Paulista e fui convidado hoje para apresentar esse caso. E boa tarde a todos, um prazer estar aqui e vamos lá. E eu sou o Diego, também sou R1 aqui da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. E também vim aqui apresentar o caso junto com o Mike. Muito bem, e uma salva de palmas na nossa plateia gigante, por favor. Muito obrigado. Mais uma vez, nós estamos com casa cheia aqui, não tem nem lugar para sentar mais aqui nesse lugar. Tá muito cheio. Bom, pessoal, essa é a nossa reunião, o nosso papo é um pouco diferente do que da última vez. Vocês estão acostumados com o formato do papo de residente, mas hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente, que a gente chama de Derrube o Expert. Então, os nossos residentes vão apresentar um caso clínico, a ideia é eu me ferrar e a plateia se ferrar junto comigo. Afinal de contas, vai ser um caso super difícil que a gente não vai saber responder, mas o que vale é o raciocínio. Espero que todos aproveitem e apreciem bastante a nossa reunião. Um remarque histórico aqui para começar. A primeira música que abriu aqui é do Chris Cornell, uma homenagem a ele que faleceu hoje. Então, só uma pequena homenagem a essa nossa abertura e encerramento vai ser Chris Cornell. Vamos lá, meninos, começar? Sim, claro. Nós escolhemos um caso, né, que ele foi publicado no New England em 2014 e vamos falar sobre ele. Não fala o título, por favor, que vai que a gente leu, né? Sim, correto. Uhum. Bom, a identificação do nosso paciente, né? Ele tem 41 anos, sexo masculino, nascido na Europa e vivendo nos Estados Unidos há 6 meses. Muito bem. Alguma colocação aí, pessoal? Alguma ideia? Alguém já quer comentar alguma coisa? Eu começaria comentando que Estados Unidos... Será que tem muitas doenças? Acho que nós estamos um pouquinho diferente daqui, né? Eu não estaria pensando em tuberculose, mas... Lá é uma raridade, vira caso clínico, né? Talvez por causa disso até seja, né? Não, tô brincando. Mas já muda um pouco, né? Engraçado que a epidemiologia é importante. Aqui a gente teve dois temas aqui que eram muito relacionados à região do país onde a gente tinha doença, né? Então é completamente diferente um cidadão que tem febre e que viajou para a Índia e o cara que está nos Estados Unidos, né? Então acho que isso é o primeiro grande remarque. Agora, Estados Unidos, as regiões dos Estados Unidos, eu imagino que nós, brasileiros, não conheçamos tanto a epidemiologia americana, né? Uma coisa que a gente não estuda muito, afinal de contas, não é o arroz com feijão que a gente vê. Mas lá eles têm coisas como doença de Lyme, que é uma coisa que a gente não tem aqui. Eles têm, sei lá, febre maculosa das montanhas rochosas, aquelas coisas. A gente não tem aquelas coisas, eles têm lá, né? Então, algumas dessas doenças bem diferentonas aí que podem aparecer para nós. E várias áreas dos Estados Unidos é um país também de dimensão continental, como é o Brasil, e aí cada região vai ter absolutamente epidemiologias diferentes, né? Mas a princípio, eu, como sou um não conhecedor da epidemiologia americana, acho que isso não vai me ajudar muito nesse caso. Não sei se alguém da plateia é um grande estudioso aí do CDC, dá uma olhadinha todos os dias como é que tá a epidemiologia dos Estados Unidos, porque afinal de contas... né? Enfim, mas e aí? Acho que é melhor a gente ir em frente. Acho que isso não é muito tão bom da gente parar. Mas sempre lembrar aqui de onde o paciente vem, né? E aí, quem perguntou bem, que é há quanto tempo você é procedente daqui, né? Isso faz diferença pra gente muitas vezes, né? E continuando, além da parte epidemiológica, ele trabalha como administrador e viaja frequentemente para a Europa. E ele é casado, tem uma esposa que no início do quadro estava durante uma gestação. Ela está gestante agora, é isso? Tá gestante. Sim, a esposa está gestante. Então, repete de novo o que vocês falaram. Ele é? Então, ele é administrador de empresas, faz viagens frequentes para a Europa. Entendi. A gente costuma perguntar com uma certa frequência para eles se, por exemplo... Qual que é o seu trabalho? Aí tem uns que falam assim, trabalho numa construtora. Aí você pergunta, mas você põe a mão na massa ou você trabalha no escritório? Porque são coisas bem diferentes, né? Do ponto de vista epidemiológico aí, né? Então é um administrador de empresa e a esposa dele está grávida. Exato. Eu não sei se vocês vão comentar mais pra frente, mas de que região da Europa ele é, ou pelo menos o país, a gente sabe? Na verdade, a gente sabe dos países que ele esteve nos últimos meses. Agora, de qual região, a gente não tem esse dado.
Só que ele é Vocês europeu. vão falar mais pra frente quais os países para os quais ele viajou, é isso? Sim. Tá. Eu não sei se vai ser importante ou não, mas a esposa dele tá gestante de quantas semanas? A gente sabe isso. Isso é uma informação meio difícil. Talvez a gente não saiba. Não temos Não? esses dados. Tá bom. Acho que a gente tá perguntando muita coisa não importante, pessoal. Vamos em frente. Vamos em frente. E aí? O que mais vocês têm pra gente? Bom, talvez alguns dados apareçam nos antecedentes e tudo, né? Sempre um conflito onde a gente vai apresentar informação e optamos por deixar essas informações na identificação. Não se preocupa, sem problema. Bom, então ele chegou num pronto-socorro, né? Com uma queixa de febre há 2 dias. E essa febre tinha algumas características, né? Foi uma febre de início súbito, teve um pico de 38,3 graus e ela tinha uma melhora transitória com o uso de aspirina e paracetamol e tinha uma sensação de fadiga associada. Tá bom. Que beleza. Doença febril aguda. Infectologista adora doença febril aguda. Sabe por quê? Porque o cara chega assim e fala: eu tô com febre há 10 minutos. Qual é o meu diagnóstico? Aí você fala: não sei, cara. É ótimo, né? Com o avanço da medicina, as pessoas estão querendo cada vez mais saber, né? No primeiro dia do sintoma, na primeira hora, no primeiro minuto dos sintomas, o que está acontecendo, né? Então não é incomum as crianças levarem a criança para o pediatra assim: aí vomitou ontem, ou hoje teve um episódio de vômito, o que está acontecendo, né? E é curioso como doença febril aguda é tão difícil da gente fazer diagnóstico, porque afinal de contas é febre e uma sensação de fadiga que melhorava com aspirina. A aspirina porque o americano toma muita aspirina, né? Que seria de pirona, né? Ou, sei lá, paracetamol. A gente não usa tanta aspirina. Mas enfim. E melhora com aspirina. Beleza. Quer dizer, 2 dias de febre. O Zé tem quantos anos mesmo? 41 anos. 41 anos. E a gente não sabe mais nada dele, mas a princípio tá bem difícil aí, né? Aí a gente pode abrir o diagnóstico 1 milhão de vezes. Eu diria que epidemiologicamente vai ser uma infecção viral e que vai melhorar sozinho, na maior parte das vezes, se a gente fosse ser bem epidemiológico assim, né? 2 dias de febre, mais nada, num cara saudável, não sabemos se é saudável ou não, nós vamos descobrir daqui a pouco. Melhorou e acabou, né? Acho que seria assim a principal hipótese. Aí a gente entra com um monte de doenças possíveis. Lembrando que o resfriado comum pode começar assim e melhorar. E, sei lá, uma dengue hemorrágica pode começar assim, daqui a pouco o cara tá chocado e é isso aí, né? Então, a febre isoladamente e com um tempo tão curto de sintomas, pra gente é super difícil da gente precisar exatamente o que está acontecendo por enquanto, né? Acho que a gente tem que ter uma espera, precisamos de mais dados e, eventualmente, conforme os achados e as outras coisas que a gente vai saber, a gente pode simplesmente falar assim: não, tá liberado e volta, ou a gente vai falar: não, nós precisamos te observar um pouquinho mais de perto. Acho que a síndrome é doença febril aguda a princípio, e a gente vai trabalhar um pouco com essa hipótese, que é uma das hipóteses mais assim abrangentes, né? Uma das coisas mais cheias de possibilidades. 200 vírus podem causar isso, né? Não dá para pesquisar todos, né? Então, como é que nós vamos fazer? E Estados Unidos também não está me ajudando, né? Você falasse assim: esse cara tem febre há 2 dias, ele veio de um lugar que está com surto de zika. Aí eu ia falar assim: bom, pode ser zika ou uma outra coisa, mas zika é possível, porque afinal de contas ele estava num lugar que teve um surto daquilo. Acho que isso é a única dica que teria para ajudar para uma doença febril aguda assim. E mesmo a gente erra, né? Porque a gente fala que é zika e não é, né? Também é possível. Ele pode ter a febre pelo que ele quiser, só porque está na área que tem zika não quer dizer nada, né? Bom, vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa para nos ajudar, né? E ainda nesse momento de entrada no pronto-socorro, ele apresentava também uma leve dor de cabeça, uma leve dor de garganta, negava outros sintomas. Então só tinha esses 2 a mais. Sim. De investigação dos outros aparelhos, só dor de cabeça, dor de garganta, sem outros sintomas. Essa dor de cabeça era retroorbitária? Não tem descrição. Não tem. É porque a gente gosta de falar que dengue, daí você fala retroorbitária, né? Então, talvez fosse uma coisa pra pensar. Mas um monte de doença dá também, né? Cefaleia e dor de garganta. Tá. E o ruim é que assim, né? É uma leve dor de garganta, né? Já fica difícil, né? De um modo geral, as streptococcías, assim, o cara tem uma faringoamidalite streptocócica, a dor de garganta é bem importante, ele tá mal, assim, dá aquela derrubada no cara. Não é uma leve dor de garganta, é um cara jogado, né? É um pouco diferente. E aí, agora, para pensar numa doença tipo arbovirose,
É estranho porque eu consideraria essa dor de garganta um sintoma respiratório. E aí, sintoma respiratório não é muito comum em dengue, não é muito comum em zika, não é muito comum em chikungunya, né? Então, de repente, uma arbovirose começando, ou alguma virose transmitida por mosquito, vetor, enfim, que está começando, e acho que essa é a única coisa que me ajuda. Assim, não pensaria nisso, pensaria em outras, né? Então, dor de garganta talvez fale um pouco contra essas dengue, essas coisas. Aí agora, se a gente falar que ele tem uma febre com dor de garganta, a gente pode pensar que ele está começando a se encaixar ali na síndrome gripal, né? Que a gente iria um pouquinho mais pro lado dos vírus respiratórios ali no primeiro momento, mas também isso pode ser o começo de uma outra coisa, como eu falei, né? Então, talvez esse momento com esse sintoma respiratóriоzinho aí, apesar de ser leve, eu chamaria mais de uma síndrome gripal e traindo mais pro lado dos vírus respiratórios, influenza, parainfluenza, sincial, metapneumo, sei lá. Iria para esse lado e talvez um pouquinho mais pensaria mais nessa coisa respiratória aí, né? Porque ele tem esses critérios de síndrome gripal, febre de início agudo, 2 dias e mais um dos sintomas, dor de garganta. A princípio, ele não tá derrubadão que parece um estrépito, ele também não tá na idade que tem mais estrépito. Então, enfim, acho que por enquanto eu tô ainda com doença febril aguda, síndrome gripal interrogada, acho que eu tô por aí. O que mais você pode contar pra gente aí? E dos antecedentes, respondendo a pergunta de quem tá sentado na cadeira 32B, ele acabou de retornar de uma viagem de 3 semanas, passando pela Alemanha, Espanha, Portugal e Reino Unido. Ele refere que nesses países ele realizou alpinismo e fez trilhas de bicicleta. Opa. Bom, agora ficou legal, né? Agora nós estamos indo para um casinho de medicina do viajante, que é aquele capítulo que a gente tem que dar aquela, né? Peraí, deixa eu entrar aqui no site do CDC Travel e ver o que tá rolando na Europa, né? E aí alpinismo, e aí atividades na mata, que beleza. Que bom, né? Agora é bom pra caramba, porque eu não sei muito bem a epidemiologia dos Estados Unidos, não sei da Espanha, não sei do Reino Unido. Que mais que ele passou? Alemanha e Portugal. Então, quer dizer, deve ter lá uma região de Portugal que, nossa, deve ter uma doença X lá que eu não faço a menor ideia, né? Acho que essa é a hora que eu dava aquela, sabe, deixa eu pegar meu celular aqui, falava pro paciente assim, peraí, deixa eu atender uma ligação, com licença 1 minuto, aí eu saía, né, dava aquela olhadinha assim no CDC Travel e falava assim, nossa, que tá rolando em Portugal, na Alemanha, tem algum alerta epidemiológico nesse momento de... Que agora, hoje não dá pra fazer isso porque é retrospectivo o caso, né? Mas você poderia dar uma olhada ali e falar, nossa, será que tem epidemia de alguma coisa? De repente você dá uma lida lá e você vê assim, nossa, cuidado, viajantes que estão indo para a Alemanha, tá tendo muita dengue. Sei lá. Tô chutando. Não é um lugar que é endêmico de dengue, tá? Só tô dando um exemplo, né? Mas ficou difícil na minha vida. Agora ficou legal, porque é um viajante com febre. E aí pode ser um montão de coisa, né? E aí rolou mais a minha cabeça essas viagens. Eu não conheço muito bem a epidemiologia desses lugares. O que mais ele tem? Tem mais alguma coisa pra gente saber? Vamos ver se mais algum dado melhora um pouco essa situação. Bom, ainda de antecedente, é uma história de que é um etilista social, atividade sexual apenas com a sua esposa, e também relata que recebeu todas as vacinas da infância. E durante essa viagem, ele negou picada de insetos e também negava como antecedente o uso de drogas ilícitas, tabagismo e alergia a qualquer medicamento. Então, de base, ele tem só um etilismo social. Exato. E ele negou picada de mosquito. Será que negar picada de mosquito é uma coisa confiável? Acho que não, né? Com certeza Acho que não. é bem improvável, né? O cara pode ter tomado várias picadas. Inclusive, tem vários mosquitos que têm picadas com pouca ou nenhuma inflamação. Então, acho que isso só per se não me deixa tranquilo que ele não tenha pego nenhuma doença viral. Seria bom se desse certeza, né? Ia ser muito bom. Você foi picado por mosquito? Não fui, então não é dengue. Ia ser ótimo, não ia? Ia ser uma maravilha. Tá bom, vocês estão deixando na saia justa aqui, né? Tá ficando um pouco difícil, não tenho muita ideia do que tá acontecendo. Mas isso é comum, né? Esse é o tipo do caso que chega bastante pra gente mesmo, né? O que mais vocês têm pra contar pra gente? No exame físico dele, os sinais vitais estavam normais. Linfonodos doloridos, região cervical anterior. Com um linfonodo maior à direita, com 1 centímetro de diâmetro. E o restante do exame físico sem achados nenhum significativos. achado que chamasse atenção. Ele não falou nada de orofaringe, né? Só o linfonodo. Não descreveu orofaringe, só dor de garganta e essa linfonodomegalia cervical. Ai. Tá difícil, né? Agora é o momento de discutir. parar pras ideias.
E aí, pessoal, nós temos um cidadão vou tentar representar da melhor maneira o problema. Aparentemente esse é o jeito mais fácil da gente aprender a diagnosticar. Então eu tenho um paciente de 41 anos, previamente rígido, somente utilista social, que é um viajante frequente para a Europa, né? Eu imagino que agora ele fez um turismo aí de aventura, né, na Europa, e que vem com uma síndrome febril aguda de 2 dias de evolução, que de sintomas da diferença tem cefaleia e dor de garganta, poderia se chamar de síndrome gripal, e de exame físico tem somente um linfonodo regional cervical anterior, que me apontaria talvez para uma doença respiratória aguda, e não consigo pensar em mais nada aí nesse momento. Esse é o problema, esse é aquele cara que é assim, né? A gente vê 1 milhão desses caras e muitos não voltam, mas alguns voltam e não é bem o que a gente estava pensando. Eu acho que nesse momento inicial, em vista dos sinais vitais normais e a própria linfonodomegalia regional localizada, dor de garganta e tal, eu falaria para ele, olha, vou tratar você como uma síndrome gripal, vou te dar remédio analgésico, antitérmico e eu vou te orientar sinais de gravidade. Então, se você tiver piora da febre, de novos sintomas, eventualmente, se tiver dispneia, que é um sintoma meio de alerta para quando a gente tem síndromes gripais, ou alguma coisa que você acha que não está indo muito bem, né? Ou a febre não está baixando, você está piorando, você volta para a gente reavaliar. Provavelmente seria a minha conduta inicial. Eu não consigo... Inclusive, poderiam perguntar, você faria algum exame nesse momento? Dependendo do serviço onde você está, alguns serviços preconizam testes rápidos de virais ou bacterianos. Então, você poderia fazer uma imunofluorescência rápida para influenza e para estrepto na garganta. Seria testes que poderiam, aí, de repente, te auxiliar aí. Né? Você faria um strep test bem positivo, você fala, isso aqui já é o começo do estrepto, vou dar a amoxa, porque tem o gânglio, enfim. Né? E um outro teste rápido que você pode fazer é teste de influenza, que de uma maneira geral ele pega, assim, ele não é um teste super sensível. Nos estudos de 2009 para o PDM09 e o H1N1 ele girava em torno de 60%, era meio ruim, mas também dá uma dica, você faz lá, tem influenza positivo, você fala, vou dar um antiviral, ou então eventualmente nada, e você fica falando, isso aqui é só um vírus, tranquilo, tá? Lembrando que é um paciente com síndrome gripal, mas ele não é de nenhuma população de risco para complicação. Então, se fosse um cara com um idoso, cardiopata, que está com essa síndrome gripal, a gente poderia dar o oseltamivir para ele, empiricamente, considerando a possibilidade de influenza, tá? Só lembrando que existe essa possibilidade num paciente que tenha fator de risco para complicação na influenza, tá? Então acho que eu faria essa coisa aí, de pronto-socorro mesmo, né? Olha, tá tudo bem, hoje tá tudo legal, não sei o que você tem, acho que é importante deixar isso claro pro doente, porque muitas vezes fica essa coisa, não, eu tenho certeza que você tá com tal coisa, e aí não tem, né? E aí deixa até o doente mais inseguro, ou gera problemas de comunicação, você dá um diagnóstico sem ter certeza. Então eu falaria, não tenho certeza do que você tem, acho que tá nessa linha de vírus respiratórios a princípio, talvez bacteriano amanhã, não sei, amanhã você pode acordar pior, e aí orientaria e voltaria se fosse necessário, se eu fosse o GP dele, o médico de família, ou mesmo o cara que atendisse ele no pronto-socorro. Vamos ver o que aconteceu, né? Vamos ver se eu fiz besteira, né? Exatamente. Foi conduzido dessa forma o caso. Foi realizado o teste rápido para antígeno de streptococo, beta-hemolítico do grupo A, e coletado uma amostra de cultura da orofaringe e foi dado alta com sintomáticos. Tá, é que acho que pensaram em uma amidalite streptocócica e aí colocaram, você pode estar autorizadíssimo, né, a colher a cultura, que ele é o definitivo. Eu imagino que o teste foi negativo do strepto, né? Foi. Exatamente. Aí eles falaram, não vamos tratar você, se a cultura vier positiva, a gente liga pra você. É meio que assim que eles fazem, e aí a gente dá o antibiótico se for necessário. Mas porque a cultura não fica pronta no dia, né? Então eles dão uma, né, enrolada. Tá bom. Acho que eu faria a mesma coisa. Não acho que tem nada fora aí do que tá sendo feito. Sim. E então, já no 4º dia de sintomas, né? O 2º dia após ele ter... Que por sorte esse paciente retornou ao pronto-socorro depois. Exatamente. Não foi um que perdemos ao mundo. Exato, é verdade. Tem uns que podem voltar em outro pronto-socorro, porque afinal de contas esse médico era ruim e falou que era só um vírus e na verdade agora eu tô bem doente, né? Às vezes acontece isso, tá? Mas é só pra deixar bem claro que a gente não sabe mesmo. A verdade é que não sabemos. Por isso que é legal você ter essa comunicação assim bem clara com o doente e falar assim, olha, não sei. Fiz um teste de strepto aqui, não deu positivo, deu negativo, então não vou te dar nada antibiótico. Deve ser viral, vamos esperar. Essa que foi a conduta do pessoal lá. E ele retornou, muito bem. E aí? E aí ele tinha uma queixa de persistência dos sintomas. Ele tinha uma febre, que era mais alta agora, 39,4 graus. Uma sensação de fadiga persistente, mal-estar, artralgia, uma leve dor de cabeça persistente e diafurese.
Muito bem. Diaforese, pra quem não sabe, é sudorese profusa, né? Tá suando muito. Bom, vocês já tiveram a experiência de você estar no pronto-socorro um dia, assim, quando vocês estavam de plantão aqui na frente, por exemplo, aí vem aquele negócio assim, sabe aquele paciente que você deu alta? Ele voltou? Aquela sensação gostosa que dá na gente, assim, você fala, ai meu Deus, o que eu fiz de errado essa vez? Já ouviram? É uma delícia quando alguém fala assim, sabe aquele cara que você deu alta ontem? Ele voltou, tá na sala de emergência. Aí você, caraca, o que eu fiz, rapaz? Acontece, né? Porque às vezes as doenças são assim, né? Tem uma evolução de 24 horas que você não esperava, né? Às vezes acontece isso. Bom, agora ficou mais interessante. Porque ele mantém febre, nós já estamos com 4 dias. Febre alta, né? 4 dias de febre, a febre subiu. 39, febre alta. Um cara de 41 anos com 39 de febre deve estar bem derrubadão, né? Interessante. E agora começou a ter artralgias. A gente pode focar no lado bom, que pelo menos ele melhorou da leve dor de garganta. É verdade, pelo menos a dor de garganta não tá queixando mais. É interessante porque se eu tivesse com um cara mais novo, um estrepto faria exatamente isso, né? Do dia seguinte o cara faz um febrão, tá mal e fica jogado, mas aí a garganta continuaria ruim, e agora não tá. E aí apareceu essa artralgia. Estou achando bem interessante já esse caso, né? Aqui eu já começo a lembrar de algumas doenças que gostam um pouquinho mais de articulação, né, do que o estrepto, né? Dengue, zika, chikungunya, especialmente se a artrite for bem proeminente, bem importante. Quer dizer, o que está me incomodando agora mesmo é essa poliartrite horrível que está me fazendo mal e tal, né? E a febre alta me faz lembrar das doenças que tem febre no nome, né? Toda doença que tem febre no nome é que tem febre alta, né? A gente fica lembrando febre chikungunya, febre do dengue, por isso que eu comentei. Assim, eu estou indo mais, se eu estivesse no Brasil, pro lado das arboviroses. O problema é que esse cara viajou para um monte de lugar. Então eu tô um pouco na dúvida o que vai sair daí, né? Como eu falei, teria que dar aquela consultadinha no CDC Travel, né? Pra saber o que tá rolando. Lembrando que ele tá nos Estados Unidos, então tem um monte de doença esquisita. Sei lá, doenças de carrapato, doenças outras estranhas. Por enquanto eu não estaria pensando nisso, mas sei lá, podem começar desse jeito. E aí agora eu estaria mais na linha das arboviroses. Mas acho que a grande moral desse caso é, agora ele voltou. Você falou pra ele, talvez você volte. Aí ele voltou. Então agora, como ele voltou e você não sabe o que ele tem, a doença está persistindo por 4 dias, a febre está alta, a gente vai fazer uma avaliação laboratorial, provavelmente. Acho que agora não daria alta para ele sem pelo menos um hemograma, uma transaminase, que a gente gosta de ver transaminase, que a transaminase aumenta em vírus. Eu pediria assim, coisas como CPK, tem uma ideia geral, né, de como está indo esse paciente. Mas acho que o hemograma seria o primeiro exame. Proteína C reativa, o marcador aí inflamatório, talvez ajudasse a gente pensar um pouco mais. Alguns estudos falam em estrepto ter PCR muito mais alta que vírus, e tem até um teste de ponta de dedo para PCR, para você fazer point of care de estrepto, tratar rápido. Você faz ponta de dedo, tem lá positivo e negativo. Eu não lembro exatamente se o corte é 30, 50, sei lá, que é muito comum o estrepto ter o PCR bem alto, né? Enfim, acho que é um cara que eu falei, não, vem cá, vamos dar uma olhada em você. E outra coisa é que sudorese profusa sempre me incomoda. Não sei vocês, mas vocês vão ver o doente. Você encosta, o cara tá aquela sudorese aí, caramba, isso aqui não é bom não. Dificilmente tem uma doença que é tranquila e o cara tá com sudorese profusa. Então eu já tô um pouco incomodado com ele. Vamos ver o exame físico aí e talvez alguns exames. Só para agregar outra informação, ele negava fotofobia, negava tosse e qualquer sintoma gastrointestinal. Maravilha. E aí? O exame físico. Visava temperatura de 38,9, PA de 11/7 e frequência cardíaca de 102. Estava pálido, anictérico, tinha um linfonodo axilar esquerdo de 1 centímetro, móvel, e uma linfonodopatia cervical anterior bilateral. Todos os linfonodos móveis e pequenos, sem demais achados no exame físico. E uma discreta congestão nasal. Que maravilha, né? Eu tô muito feliz. Gente, vocês não fazem ideia. Como agora eu tenho certeza que eu não sei o que ele tem. É a única certeza que eu tenho, né? É bem comum isso também, de novo, nós estamos 4 dias aqui, o exame físico vem inespecífico. O que me chama um pouco a atenção agora é que os linfonodos são bilaterais, né? Tem linfonodo axilar também. Então isso já está me falando um pouquinho contra um estrepto aí. Aliás, está falando bastante contra, né? O fato do sintoma respiratório, a tosse não ser tão importante, ele está com ausência de tosse, ele tem coriza agora, né? Você tem alguma coisa na nasal, uma secreção nasal.
e tem linfonodos bilaterais. Então, isso tudo já meio que afasta estrépito para mim do ponto de vista clínico, né? Então, por enquanto é estranho. Agora, é um cara febril, taquicárdico, incomoda um pouco. Acho que vamos ver alguns exames laboratoriais aí para poder falar um pouco melhor. Quem quiser contribuir da plateia, por favor, só peço a palavra e o microfone, mas contribuam aí, porque tá difícil, pessoal. Dá uma ajuda aí. Você é ali da 8ª fileira, viu uma mão levantada. O microfone demora para chegar, pessoal, porque a pessoa tá longe aqui. Tinha algum acometimento de conjuntiva? Não. Não, nesse momento não tem nada descrito. Nem rache? Não. Tá difícil, hein? Ele tinha contato com algum tipo de animal? Animal de estimação? Animal em algum outro local? Não. Não? Muito bem. Morava em área rural? Na verdade, não sabemos, né? Não foi descrito. Mas ele viajou e fez lá um turismo de bicicleta na floresta, aparentemente, não é isso? Pelo que eu entendi. Foi. Bom, acho que você tá conseguindo derrubar o expert, mas vamos lá. O que você tem pra mim? Vamos ver de exames laboratoriais aí. Bom, agora que já era o segundo dia, né, que ele voltava, no 4º dia de sintomas, a cultura já tinha resultado, então era negativa mesmo para estrépito. E tinha um hemograma, né, um HB de 15.1, HT 42.8, um leuco de 5.700, com um predomínio de neutrófilos, 79%, 11% de linfócitos, plaquetas 125.000. Pode pedir só pra parar um pouquinho aí. Você falou pra mim que tem 5.000 leucócitos, não é isso? Isso. E 11% de linfo. Então a gente tem uma linfopenia, né? 500 e pouquinho vai dar, né? Isso. Então interessante, né? Linfopenia, várias infecções virais aí tem linfopenia. E você falou de plaquetopenia. Exato. Né? Apesar de não ser uma grande plaquetopenia, tem uma plaquetopenia inicial. Então, isso me faz considerar bastante a hipótese de uma infecção viral, né? Esses dois conjuntos, esse conjunto de coisas aí. Estou pensando muito em vírus nesse momento, mas eu quero ver transaminases, quero ver outras coisas para falar que vírus que é esse, ver se isso me ajuda em algum momento. Mas está um pouco difícil, né? Acho que está um pouco complicado. O hematócrito de 42 não é muito alto, se a gente estiver aqui no Brasil pensando em dengue, não me preocupa tanto, né? Mas linfopenia e plaquetopenia fala muito pra mim vírus, né? Ou bicho esquisito, mas vírus ou alguma coisa estranha. Não é nenhuma bactéria comum isso aí. E o estrépito veio negativo, como clinicamente a gente já supunha que viesse negativo mesmo, né? Uhum. E aí? Só uma pausa. Enquanto o Mike vai falando dos exames laboratoriais, licença pra projetar aqui no nosso telão o raio-x do paciente, pra Ótimo. todos verem também. Vamos passar pra ver. Isso aí. Muito bem, Mike. E aí? Que mais exame laboratorial? Então, ele tinha também um sódio de 133, um potássio de 4, e agora sim as transaminases, TGO de 36, TGP de 22, e uma fosfatase alcalina de 67. E um sumário de urina normal. Quer dizer, não deu, né? Não ajudou muito também. Nós estamos ruins ainda na história. Bom, eu acho que esse raio-x de tórax não vai me ajudar, mas vamos dar uma olhadinha nele também, né? O que eu acho, né? Talvez a gente esteja diante daquela velha história da doença febril aguda de 4 dias, que parece viral, a gente não sabe muito bem. O ruim é eu tenho um viés epidemiológico enorme por morar aqui no Brasil, né? Então eu fico pensando chikungunya, nossa, dengue, né? Olha só, vou pedir um NS1, né? Vou aqui pensar em pedir uma sorologia de chikungunya um pouco mais pra frente e tudo mais, né? Assim, como a propedêutica respiratória é absolutamente normal, eu nem espero que o raio-x de tórax seja alterado, né? Dá pra ver? Deixa eu ver. Deixa eu ver no telão aqui. Eu não enxergo o telão todo de costas, meio pra ele de lado aqui. Pra mim esse raio-x é aquele bom e velho nada. Não sei se alguém viu, alguém discorda, alguém da plateia quer comentar. Eu achando que não tem nada. Tô vendo tudo preservadinho aqui, a gradiente de cor, de preto, branco, enfim. Pelo menos aquele raio-x que eu peguei, assim, raio-x normal pra colocar na aula, sabe? Não tô vendo nada que chame atenção. Nada muito. Alguma coisa muito discreta nas bases que sempre tem. Enfim, não me incomodou muito. Vamos ver o que vem por aí. Bom, estou lascado. Nessa hora, estou mal, né? E se estivesse no Brasil, pediria um S1 para dengue.
e trataria o cara para dengue, por enquanto, né? Ou por uma arbovirose, né? Nós estamos nos Estados Unidos, então a gente pode mandar uns PCRzinhos virais também, porque a gente é chique, né? Qualquer coisa a gente poderia mandar aí já uns PCRs de arbovirose, enfim, pra dengue, pra chikungunya, enfim. Tá difícil, não tá muito claro pra mim ainda o que tá acontecendo. É aquela velha história, né? Eu acho que é uma infecção viral, mas... E o meu paciente, eu não sei, acho que a grande sacada é o estado geral dele parece bom, mais ou menos, né? Talvez o que me definisse se eu ia pedir pra ele voltar amanhã, ou se eu ia internar ele, por exemplo, seria o estado geral, né? E aparentemente tá tudo bem, né? Tem uma palidez cutânea, né? Febril, enfim, mas nada muito Talvez chame atenção por uma gravidade, né? Eu acho que esse é um cara que eu talvez hidratasse e fizesse antipirético no pronto-socorro, observasse ele algumas horas, né, enquanto colhe os exames, até o resultado sair, né, que foi o que aconteceu. E aí eu veria como é que ele fica, né? Se ele tiver uma melhora clínica, tiver com estado geral bom, tiver com uma cara boa, aí eu talvez desse alta e orientações, enfim, né? Talvez com esse NS1, talvez com uma programação dele retornar amanhã ou em 48 horas pra gente reavaliar, sorologias, enfim. A princípio eu não tô vendo ainda nada que me chame tanta atenção, mas claro que o estado geral do doente diz muito, né? Eu hidrato ele, faço antipirético, não melhora nada. Tá com uma cara ruim, eu internar pra observar. Eu quero deixar bem claro que, se fosse eu, não entraria com antibiótico empírico nesse momento. Acho que não tem nenhum foco infeccioso, a princípio palpável pra gente entrar com antibiótico empírico. Mas enfim, e vamos ver, acho que tanto internar como não internar, dependendo do estado geral, não acho que estaria errado. Acho que a observação é necessária, minimamente 6 horas aí, que são os exames, enfim. E ver como é que a coisa fica. Não sei, estou derrubado por enquanto, né? Bom, nesse momento... Gente, na verdade, assim, desculpa, Diego, mas não sei, talvez a imagem não tenha sido tão fiel ao quadro, né? Porque eles descrevem no relato a imagem. E não é o que a gente vê, mas é descrito uma opacidade em lobo inferior esquerdo. Olha, forçando bastante aqui minha veia radiológica, eu tenho uma leve opacidade em lobo inferior esquerdo, escondida aqui atrás do coração. Olha, eu pessoalmente, é aquela velha história, raio-x é terra de ninguém. Pra mim, ó, com esse gradiente de cor aqui do perfil, não dá pra falar em uma imagem muito mínima e que, assim, pneumonia num cidadão de 41 anos saudável, com esse raio-x, acho que tá estranho, né? Acho que ele vai ganhar um antibiótico e não vai ajudar nada, minha impressão. Mas tudo bem, vamos ver o que vai acontecer aí. Bom, isso... a gente concordou com isso, a gente não viu também o justificar essa pneumonia, porque nesse momento, devido a essa imagem, devido ao quadro, eles colheram hemoculturas e indicaram o uso de doxaciclina para uso domiciliar. Como tá vendo que a doxiciclina é um tratamento de pneumonia afora aí, né? Estados Unidos, enfim. Pensando talvez numa pneumonia por um germe atípico. Seria aí a ideia aí, né? Legionela, clamídia, micoplasma, enfim. Olha, eu não concordo muito, mas vamos ver, né? O que aconteceu com esse doente. Eu duvido que você quer ter melhorado, que senão seria um caso do New England, né? Mas, enfim. E aí, o que aconteceu depois? Vamos ficar sabendo. E lembrando que doxiciclina trata umas coisas estranhas também, sem querer, tá? Por tabela, né? Mas tudo bem, vamos ver o que vem por aí. Bom, então já no 5º dia de sintomas, né? O fato é que mantinha febre, e agora febre de 40 graus. E agora sim manifestou um racho cutâneo em dorso, e aí foi descrito, associado assim, após o início da doxaciclina e após a 3ª dose, ele notou que teve esse rache e mantinha um mal-estar, diminuição do apetite, e aí ele mesmo começou a sentir um desconforto gastrointestinal e parou de tomar paracetamol e ibuprofeno, que ele achou que fosse associado a isso, o próprio paciente, e voltou no pronto-socorro. Então, olha só que interessante. Gostei disso que aconteceu pra gente poder discutir. É aquela velha história. O rash é do remédio ou é da doença? Que beleza, né? Difícil já. Então a gente tem que sempre já abrir as duas chaves, tá? Uma é de um, outra é do outro, né? Eu não esperava que ele fosse melhorar mesmo, tá? Diga-se de passagem, tava muito estranho. E agora apareceu um rash cutâneo.
Rash cutâneo com febrão alto. Coisas interessantes podem aparecer aí, né? A gente está num país endêmico de dengue, de zika, então são essas duas doenças que a gente pensaria muito, mas a zika não costuma ter essa febre alta, né? E aí eu gosto dos nomes da medicina, né? Tem uma doença que chama febre maculosa, já ouviram falar? E que se chama febre maculosa, ou seja, febre alta com mancha, né? Então olha que coisa interessante, de repente, né? Apesar da doxiciclina melhorar isso, lembrando que a doxiciclina também dá muito efeito colateral digestivo, viu? Então, essa intolerância gástrica aí também não dá pra saber se não foi pela doxi que ele teve, né? Ele tava tomando ibuprofeno e paracetamol antes e não tava tendo, né? E agora ele teve. E aí, será que isso é uma febre maculosa? Será que isso é alguma outra doença esquisita, né? Nós estamos com 5 dias de febre. A dengue já começa a querer estar no último dia possível de febre dela, né? 5, 6 dias. Depois começa a ficar muito estranho ser dengue. Já começa a chamar atenção. O rash da dengue tipicamente é muito pruriginoso. Então, curioso que ele não falou nada de prurido. Então, será que nós estamos indo para uma febre maculosa, uma coisa diferente aí, uma doença esquisita, né? Sei lá, tem algumas doenças que são ricketsioses, borrelioses, essas coisas estranhas aí. Será que é isso que nós estamos falando? Quer dizer, o cara viajou, vai que teve carrapato, ele não viu, e aí ele pegou uma doença esquisita, né? Talvez não fosse estranho a gente pedir sorologia de ricketts, enfim, nesse momento para ver, talvez agora e talvez depois, não sei. Tá difícil para mim nesse momento, né? E me preocupou agora que esse paciente não parece estar indo muito bem e talvez ele caia naquele momento em que ele tá tão mal que a gente vai internar e vai tratar empírico sem saber o que tá acontecendo. Acho que talvez a gente esteja caminhando nessa direção. Vamos ver o exame físico e provavelmente novos exames, né? Porque agora bem capaz que ele seja internado, né? Estou supondo que é aquela velha história, né? Sabe aquele cara que se deu alta ontem, de novo? Ele voltou de novo. E ele tá com uma cara bem piorzinha do que da primeira vez que ele veio. Bom, então, quem sabe agora a gente descobre. E é muito bacana, acho que é muito legal ter esse ponto de vista na infectologia, porque acontece muito isso, pessoal. Que a maioria desses caras vai embora e vai ficar bem. Vai ter uns que vão voltar. Você só vai lembrar do que voltou. Você não vai lembrar dos 20 mil que você deu alta e ficaram bem. Eles não vão voltar, certo? Então, acho que é importante ter essa humildade de saber que isso pode acontecer. Mesmo você fazendo tudo certo, melhor prática, colhendo exame, colhendo PCR e não sei do que, fazendo exames super mirabolantes, tecnológicos, e cuidando bem do teu doente, ele pode ter alta e voltar ruim. Então, isso pode acontecer com todos nós, acho que não é nada de muito estranho. Bom, vamos lá. O que aconteceu com ele? Estou curioso. Bom, o exame físico, né, na avaliação desse dia, ele tinha uma temperatura de 38,9, APA 136 por 83, frequência cardíaca de 95, frequência respiratória 16 incursões por minutos e saturando 97% e ar ambiente. Tinha descrição de linfonodopatia cervical anterior bilateral e múltiplas pequenas máculas não pruriginosas na parte superior do tórax, abdômen e dorso. Que beleza. Que beleza. Então, será eu tô aqui, né, já que é New England, né? Eu tô aqui na febre maculosa, ricketsiose, coisa esquisita. Ele assim, os sinais vitais dele estão bons, né, aparentemente, né? Acho que a cara dele não tá muito ruim. Mas esse caso, gente, tô pensando assim, já ponto de vista, agora eu já tô indo por uma coisa não muito científica, mas pro paciente é complicado, né? Ele voltou. Não tá melhorando, ele tá ruim. Talvez seja o momento da gente internar ele e deixar ele internado pra gente ver como é que vai ser a evolução dele, né? Acho que talvez não dê mais pra escapar. A menos que seja um cara que não queira de jeito nenhum ficar internado. Talvez eu deixasse ele internado e... Bom, vamos ver o que tem no laboratório dele. Porque a gente tem né? A gente tem o... Agora nós estamos no D5, não é isso? Exato. Então a gente tem o do D2 e vai ter o do D5. Vamos ver o que vai... Desculpa, D4, não é isso? D4 ou D5 a gente tem, é isso? Não, D5 agora. Isso, a gente tem exame laboratorial do D2. Então a gente tem D2 e D5, vamos ver, de repente... E agora no D5 temos uma HB de 15,3, HT de 42,1, leuco de 3.900, 76% de neutrófilos e 14% de linfócitos. Eosinófilo 0,3 e plaquetas de 110 mil. Então o linfócito caiu um pouquinho mais e a plaqueta também, é isso? Só isso que a gente viu de mudança, né? Isso. Muito bem. Alguma outra coisa laboratorial que a gente tenha nesse momento? Transaminase? Foi só feito só esse hemograma, né? Só hemograma. E agora, pessoal? Alguém da plateia quer ajudar aí?
Sim, a gente está mais acostumado com a epidemiologia daqui, então a gente está pensando nas doenças que a gente tem comuns aqui, né? Então, lembrando que é mais comum em criança, a gente vê, geralmente, quando ele apresenta mononucleose, pode ter essa dor de garganta, vai ter o linfonodomegalia cervical, pode ter um febrão. E é característico, depois de fazer o uso de amoxicilina, depois de uns 2, 3 dias apresenta um rash. Também semelhante, só que é mais em criança, né? Que a gente está acostumado. O dele é Doxy, né? Não foi Amox. Exato, né? foi outro Talvez. antibiótico também. Mas é interessante, porque eu gosto do que você falou. As monolikes, elas entram no diagnóstico diferencial das síndromes febris agudas com linfonodomegalia. Mas o que acontece? O que você costuma ver? A mono não costuma ter essa febre tão alta, derrubar tanto doente. Pode ter rash? Pode, concordo com você. Mas não é tão comum assim. E geralmente a gente pensa em mono no cara que tá indo 2 semanas de febre e ele não tá derrubadão, entendeu? Não é assim, no começo, ele vai ficando depois. É mais uma fadiga. Não acho que tá errado, concordo, a gente tem que parar pra pensar nisso, né? Então, quer dizer, toda mononucleose um dia foi uma doença febril aguda de 5, 7 dias. Mas não costuma ser esse febrão alto que o cara, ele meio que dá uma enrolada, ele vai no hospital e os caras, tem um exudato, vou dar uma moxa pra você. Aí toma uma moxa, melhorou mais ou menos, fica mais um pouco. Aí ele vai no hepatologista porque a transaminase está aumentada, ele vai no hematologista porque tem linfócito atípico, daí ele vai parar no infecto. Desesperado que ele acha que tem cirrose e câncer, né? E linfoma, né? São as duas coisas que... E na verdade ele tem mono, né? Assim, tá certo. Acho que quando a gente fala de doença febril, as monolikes entram, mas eu começaria a pensar nelas talvez um pouquinho mais pra frente. O que não tá errado. Agora, as monolikes são monolikes que são várias doenças. Por exemplo, síndrome retroviral aguda do HIV pode pegar desse jeito, né? Não estou pensando nisso por causa da questão do paciente, mas pacientes mentem, né? Fala que só tem relação com a esposa, mas pode ser mentira, pode ser, sei lá, outras coisas aí. Mas não é comum, geralmente é uma coisa mais arrastada, mono. Tem muito gânglio, o gânglio chama atenção, é uma febre mais longa. Transaminase costuma vir tocada, o hemograma, não sei, plaquetopenia não é tão comum. Sei lá, pode, mas eu não estaria pensando tanto neles. Eu estaria deixando eles um pouquinho mais pra frente. Mas, vamos ver como é que é. Me chama muita atenção essa febre 39 vários dias. Isso não é muito habitual em mono. 5 dias de 39. Isso vocês não vão ver muito em mono, não. Não é o padrão, tá? Aí eu falo de febre maculosa porque é uma doença que vem com um febrão muito alto. Deixa o cara ruim. Tem caso que não chega a dar tempo nem de ter o rash, porque ele chega séptico no D3, D4 da doença. O rash geralmente é no 5º, 6º, 7º dia, um pouco mais pra frente. Então, assim, até bate com esse caso aqui, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque é um paciente que, né, pode evoluir muito mal, muito rápido. A gente tem caso, quando eu passei no Emílio Ribas no estágio, teve um caso de febre maculosa que a pessoa foi desenvolver o rash quando estava na UTI entubada, sepse grave, horrível, e apareceu as máculas, né? E aí fica super difícil, porque você não sabe se foi do Rocefin que você deu, você não sabe se foi não sei o que, tá? Foi aquela situação, e aí as sorologias vieram positivas. E para riquetes, aí a gente, né? Febre maculosa. Então, eu tô um pouco nesse caminho de uma doença estranha febril. Lembrando que outras doenças, né? Aqui no Brasil, gente, dengue é muito importante aqui, tá? Deixando bem claro. Eu sei que tem 5 dias, mas dengue é isso. Febre muito alta, rash, tudo ruim. O hematócrito ficou ali, não aumentou, mas a plaqueta caiu um pouquinho mais, tem linfopenia. Talvez eu estivesse tratando ele mais como dengue e tal, né? Não sei, é um pouco complicado. O que me faz pensar em febre maculosa e doenças esquisitas é que ele viajou. Se ele não tivesse viajado, talvez eu nem pensasse nisso. Tem uma pessoa da plateia ali na terceira fileira? Na verdade é uma pergunta, assim. Se fosse pensar em Lyme, o eritema ele é mais específico, né? Ele é mais característico, né? Eu acho que... Porque ele também tem artralgia, também tem artralgia, né? Também teria esses sintomas, assim. Uma evolução mais arrastada também teria um eritema. Isso. O eritema típico do Lyme, que é onde teoricamente o carrapato pica, faz aquele eritema marginato, né? Marginato, que é até em alvo, né? Target. Isso, eu acho que assim, Lyme não tá errado, mas que o meu conhecimento muito pequeno de doença de Lyme, tá? Porque eu não tenho um grande conhecimento de doença de Lyme. Ele é assim, tem uma questão de acometimento neurológico, cardiológico, do ponto de vista elétrico, assim, do coração, e meio que um reumato. Não é o padrão a febre de 5 dias, 39, no que eu saiba, tá? Agora, tem a forma aguda e a forma crônica da doença de Lyme. Talvez a forma aguda não esteja tão fora pensar nisso. Tanto, eu acho que sempre que você pensa
assim, no Brasil não, mas se você estiver fora, o cara veio de fora e está pensando em uma borreliose ou uma rickettsiose, não está errado pedir. Pede Lyme também. Acho que totalmente correto a conduta, né? Não espere encontrar o eritema em todos os pacientes. Isso é muito essencial, porque você não vai encontrar, né? Então não acho errado. Das doenças de carrapato, aí Lyme e rickettsiose estão absolutamente corretas de pensar. Porque, exatamente como você tinha mencionado, quando eu estava rodando no Emílio, tinha um paciente super oligossintomático também, aquela febre assim, e no fim era borreliose também. Aí, tá vendo? Então, interessante. Então, por isso que eu fiquei... Será? Acho que a forma aguda é assim, né? Eu não tenho tanto conhecimento de doença de Lyme porque no Brasil a gente não tem, né? A gente tem uma doença descrita por alguns pesquisadores que chamam Lyme-like, né? Mas a gente não tem o Lyme típico. A gente pode ter viajante, nada impede, né? Eles viajam pra cá, né? Agora com o mundo globalizado, né? Mas acho que eu colocaria assim no meu diagnóstico diferencial, tanto Lyme quanto febre maculosa aí. É engraçado que nesse papo todo ninguém tá pensando em antibiótico empírico, né? Você fica curioso? A gente raciocinando com calma aqui agora, mas às vezes é difícil na hora da situação específica do paciente, ele não tá bem, não acho que seria estranho para muitos colegas nossos, especialmente não especialistas, eventualmente internar o cara de antibiótico, porque o cara tá muito mal e não sei de onde tá vindo essa infecção, né? Então, de repente, vai ter gente que vai colher hemoculturas e internar o cara como se fosse séptico, né? Porque ele tá febril, tá cardíaco, sei lá, né? Tem essa preocupação, tem algumas questões aí, não sei. Acho que é um pouco difícil mesmo, né? Mas eu estaria pensando mais em doenças específicas, né? Eu acho que a doxiciclina foi uma conduta, talvez até o quem passou para ele não tenha pensado só em pneumonia, tenha pensado também que será que ele não pegou uma coisa dessas lá e já deu também a doxiciclina, que é um tratamento de borreliose, é um tratamento de rickettsiose, né? Não sei. Bom, eu vou esperar para ver, mas vocês estão indo bem, acho que vocês vão derrubar aqui o expert fácil. E aí? Bom, então, as condutas tomadas nesse momento, foi pensado, será que não pode ser uma reação medicamentosa, né, esse rash depois do uso da doxaciclina? Então eles substituíram a doxaciclina por levofloxacino e mantiveram os sintomáticos e aí sim deixaram em observação. Internaram para observar isso. Exato. Então, é curioso que eles realmente compraram esse diagnóstico de pneumonia, vocês perceberam, né? Os caras compraram e eles falaram, deu a doxy e o cara não ficou bem. Isso é da doxy. É uma fármaco, então ele tem pneumonia mais fármaco. Engraçado que eles estão falando pneumonia mais fármaco, nós estamos falando febre maculosa e doença de Lyme, né? Você como pontos de vista, a gente tem um viés de ser infecto, né? Também, pessoal, tem que tomar esse pouquinho de cuidado aí. Mas assim, em vista de, o raio-x está alterado, não está alterado, na minha opinião, ou está muito discretamente alterado. O cara com 39 lá de febre, um cara jovem, sem imunossupressão, por que ele vai fazer uma pneumonia... dar 3 pontinhos no raio-x e fazer febre 39 e super mal? É um pouco estranho. Não esperaria isso. Esperaria um filtrado razoável ali, né? Uma pneumonia lobar, um cara saudável. Por que ele tá fazendo essa filtradinho, vagabundo e 39 cacetada de febre? Ou isso é viral, né? Ou isso não é pneumonia, né? E a gente tem que ter um pouco de cuidado também, pessoal. Isso não é incomum. Existe um viés diagnóstico que chama ancoragem. Então, se o paciente vem... Imagina assim, ó, vou mudar a situação. É até, na verdade, um pouco de enquadramento que eu vou falar agora. Paciente que você conhece desde o começo, que você tem acompanhado em todas essas consultas no pronto-socorro, tem essa doença esquisita que a gente está achando que, sei lá, é uma doença relacionada à viagem dele, é um carrapato, é uma doença febril aguda esquisita, certo? Outra situação. Você está no pronto-socorro, chega um fulano de tal. Quem que é esse moço? É um cara de 40 anos que está tratando uma pneumonia que começou doxy anteontem. Ah, beleza. Apareceu esse rash depois que ele começou a doxy. Ah, não, então vamos trocar para levo. Vocês estão entendendo a diferença? Será que é a mesma pessoa que viu ele todas as vezes ou ele foi em outro serviço de emergência com outro plantonista? Aí quando ele chegou assim. O que aconteceu com você? Ah, eu vim aqui, tava com febre, falaram que era pneumonia, me deram um doxy. Aí eu tive essa reação cutânea. Aí eu falei, ah, não, então tá, então vou trocar para levo. Concordam? Tá vendo como é diferente? Outra coisa é nós que estamos falando assim, nossa, esse cara tem 5 dias de febre, dor não sei o que, artralgia, e tá esquisito. E esse antibiótico tá estranho, esse rash pode ser da doença. Quer dizer, talvez o segundo cara nem tenha tido esse big picture, esse panorama todo completo do problema. Por isso que ele deu esse levo aí, tá? Não pensem que foi uma troca, o cara trocou de doido, assim, sei lá, foi displicente, sei lá, qualquer coisa do gênero. Não, claro que não, acho que é uma questão de como chegou o doente pra você. Imagina você tá no pronto-socorro, chega uma cartinha, ó, esse paciente tá tratando pneumonia, por favor, acompanhar clinicamente como ele está. Aí ele veio e falou, eu vim porque eu tomei isso e fiz um rash. Aí você fala, não, toma antialérgico e troca o remédio.
Talvez você nem cheque o raio-x anterior pra ver se era mesmo pneumonia. Talvez você nem cheque a história toda e todos os exames com tanto carinho, porque ele já veio com o diagnóstico pra você. E isso é um problema, né? A gente ancora no diagnóstico e fica lá, né? Isso é um problema que a gente tem que ter cuidado, né? Bom, e aí? Então ele ficou internou para observação. O que aconteceu com ele nesses dias? Internou com antibiótico? Manteve levo, né? Aliás, no quinto dia internou com a levo. ele ficou em observação com levo. Muito bem. Aí, E aí? passou-se mais um dia, estamos aqui no 6º dia de sintomas. A febre aumentou para 39,7. Se optou por escalonar antibiótico para Rocefin ácitro, iniciado nebulização com beta-2 agonista e mantido paracetamol alternando com ibuprofeno. Alguém aqui, assim, plateia gigante de pessoas, quem acha que é pneumonia, levanta a mão, por favor. Tá, dessas 200 pessoas que estão aqui, eu tô vendo 0 mãos pra cima. Então eu tô um pouco preocupado com esse doente agora, né? Na verdade eu tô bastante preocupado com esse doente, né? Eu acho que uma pergunta que eu faria também é se o rash melhorou. Provavelmente não está escrito no caso isso, mas eu perguntaria: rash melhorou? Porque você tirou a doxy, fez não sei o que, o rash tá melhor ou tá igual, né? E outra coisa, gente, que pneumonia é essa? Que tem um raio-x normal ou quase normal e que o cara faz febre, sei lá quantos dias, toma um antibiótico, febre, toma um antibiótico, febre, a sua febre sobe, agora tem 6 dias de febre altíssima, já tá falando que dengue já tá ficando meio esquisito na história, né? O rash é uma coisa muito importante, aparentemente, para esse doente, né? E artralgia e tudo mais. E eu tô aqui com a Laricinha aqui, né? Será que isso é uma borreliose, uma febre maculosa? Eu tô um pouco nessa linha. Eu tô querendo já pedir as minhas sorologias, na verdade. Vamos ver o que vai dar. Sorologias e as emos que ele colheu, né? Vamos checar. De repente cresce uma bactéria, a gente muda todo o nosso assunto aqui, né? Nós vamos de uma coisa e a gente encontra outra, às vezes, né? Então é isso que eu quis dizer, né? As culturas que a gente já colheu. E aí? Ainda no 6º dia, aí tem um novo hemograma. Ele tem um HB de 14,6, HT de 40,7, leuco de 2.600, com 72% de neutrófilos, linfócitos 16%, eosinófilos 0,3%, monócitos 10%, plaquetas em queda 103.000, sódio de 135 e potássio de 4. Não tá ajudando, Mike. Não tá ajudando, cara. Então, é engraçado porque continua o hemograma, assim como a linfopenia importante, plaquetopenia. Cara, não tá típico de bactéria isso. Nós temos que, assim, pensar em outras coisas mesmo. Eu imagino que seja difícil não dar antibiótico nesse momento, em vista do paciente não estar melhorando, tá ficando cada vez pior, tá ficando esquisito. Você fica com aquele medo de amanhã ele vai estar instável, porque a febre dele só aumenta, ele não está melhorando, né? Eu consigo entender o antibiótico empírico aqui, né? Dá para justificar, acho, né? Mas eu ainda estou indo nesse caminho dos bichos esquisitos aí. Vamos ver o que vem por aí. Ele não vai melhorar com o Rocefin Clarity, na minha opinião, mas vamos ver que pé que as coisas ficam. E aí? Acho que agora no 7º dia dos sintomas. Quem sabe a gente tem sorte. A doença fica mais clara, talvez. Vamos lá. E aí? E aí a gente deixou a observação com o Rocefin Clarity, pensando já nessas doenças estranhas aí. E aí? Ficou com temperatura de 38,3. Apresentou pápulas eritematosas em região frontal e na face, progredindo para os braços, sem outras alterações do exame. E as culturas sem crescimento após 48 horas. E aí os exames, agora ele tem um HB de 12,4, HT de 34,4, leuco de 2.300, neutrófilos 68%, linfócitos 23%, eosinófilos 1,3%, monócitos 5%. Plaquetas de 99.000. Aí um PCR de 63, sódio 134, potássio 3,8, uma TGO de 316 e TGP de 215. Fosfatase alcalina 247 e um DHL de 694. E aptoglobina menor que 6. Muito interessante, hein? Pediram aptoglobina também, né? Pensando em hemólise, é isso? E tá com quanto que era HB? 12. 12. Enfim.
eu fiquei aqui, veio de repente assim pra mim um negócio, um diagnóstico diferente aqui, mas só pra gente fosforilar um pouco. Ele é um cara que nasceu nos Estados Unidos, né? Nasceu na Europa. Na Europa. E mora nos Estados Unidos há 6 meses. Será que ele foi vacinado pra sarampo? A descrição é que ele tem as vacinas da infância. Sim, mas será que foi vacinado pra sarampo? Seria uma pergunta interessante, porque imagina, por que não? Isso aí não é um sarampão aí bonitão. Seja de doença de febre, linfonodomegalia, racho cutâneo que vem da face e espalha pro resto, né? E, enfim, agora transaminases alta me fala, isso é vírus, cara. Isso é vírus ou um bicho estranho, uma bactéria estranha. Com certeza não é nada bacteriano clássico. As bactérias em geral não fazem transaminase de 300 e pouco de graça. Não é comum isso, né? Então, eu tô pensando muito numa coisa assim. Eu acho que não deixaria de pedir uma sorologiazinha para sarampo aí, porque vai saber, será que não é uma bobagem dessa e passou batido porque ele nunca foi vacinado, porque ele é de um país que não tinha sarampo, sei lá. É cada vez mais comum ter esse tipo de coisa nos países desenvolvidos aí, doenças que reaparecem, que não eram para existir mais, mas as pessoas não vacinam mais, porque afinal de contas está erradicado há tanto tempo, sarampo e tudo mais. E a gente tem visto aumento de casos de sarampo por aí afora, né? Então acho que é uma das coisas que eu pensaria. Eu tô pedindo as minhas sorologias aí de Lyme, de febre maculosa e de sarampo. Eu tô um pouco na dúvida agora que começou essa transaminase a aumentar com essa febre muito alta. Tá um pouco difícil. Eu acho que quando a gente chega nesse nível que começa a ter uma lesão hepática e a febre tá muito alta, a gente vai para um grupo de doenças que a gente chama de esfirras, você já ouviu falar? São as síndromes febris ictero-hemorrágicas agudas, né? Os 5 representantes máximos aí dessa classe são as 2 arboviroses, que é dengue e febre amarela, né? Nós temos a leptospirose, aí nós temos a sepse grave, de uma maneira geral, que pode ser ictero-hemorrágica, as hepatites virais e a malária. Então acho que eu aproveitaria essa oportunidade também para afastar, né, essas doenças. Não é comum que a hepatite viral venha com esse quadro febrilzão, aí rash, tá? Imagino que vocês nunca tenham visto isso também, nunca vi assim desse jeito. E, enfim, já vi lepto começar com dor de garganta, tá? Mas geralmente a doença é bifásica, não é bem isso que está acontecendo aí. É um pouco estranho. Febre amarela tem muito mais hepatite, muito menos essa coisa toda que ele tem, né? Dengue, tá ficando com muita febre muito tempo para ser dengue. Tá estranho, mas pode ser, ainda não afastaria dengue. Agora a gente pode sorologia, nós estamos D6, né? E ainda fico com aquelas doenças esquisitas e eu acho que eu quero sorologia de sarampo também, só pra, né, assim, garantir que esse cara é imunizado aí, né? E aí, temos mais alguma coisa? O que aconteceu mais com ele aí nesse tempo? O que fizeram com ele? Agora indo pro 8º, 10º dia, né? Ele aparentemente tem uma melhora do quadro febril, e inclusive dos sintomas gerais, e é notado no exame físico petequias em orofaringe, um eritema monomórfico, papular, róseo, avermelhado, que em face, tronco, braços, pernas e polpa, palmas das mãos e plantas dos pés. E aí, pessoal? Alguma ideia aí? Alguém tem alguma ideia? Então tem petequias no palato? É isso? A gente tinha ouvido falar que petequias no palato era estrepto, né, pessoal? Vocês não ouviram isso de alguma vez? Em orofaringe. Em orofaringe. Será que é isso? Será que é outra coisa? Passa lá o microfone para Dinano. Só lembrando também que a gente falou do sarampo, que tem aquela coplique, né? Aquele sinal de coplique. Os pontos, né? As Isso. manchas, né? Não é petequia, né? É um pouco diferente. É outra coisa, mas enfim. Também, Petequias... lembrando de outra doença, pensando nos Estados Unidos, umas doenças diferentes, lá tem a tularemia também, né? Que é a doença febre do coelho, que eles falam que lá tem bastante cervo, bastante desses tipos de animais. Mas eu acho que é um pouco diferente também. A tularemia acho que tem muito pulmonar, não tem? Eu que não sou um grande experiente de tularemia, imagino que tenha... Interessante, Francisella tularensis, né? Eu acho que as minhas hemoculturas nada, né? Não. Eu quero saber se as hemoculturas são negativas. Beleza, são negativas as hemoculturas. Agora... E a febre passa e aparece o rash, né? Que engraçado. Tem uma doença também viral da criança, se vocês forem lembrar, que é o exantema súbito, lembram? Infecção aguda pelo herpes vírus 6, né? Ou 7, até tem uma discussão se o 7 é ou não, mas enfim. Classicamente pelo herpes vírus 6. Doença febril aguda com dias de febre, né? Bastante febre, o doente até fica ruim. E aí depois a febre passa e vem o rash. Logo em seguida, né? É muito mais comum em criança, mas tem adulto também. Quem sabe é uma coisa, uma rosela, né? Que seria a quinta doença.
Talvez, não sei. Eu tô um pouco nessa direção de doenças febris, engraçado, doenças exantemáticas, né? Tá juntando vários capítulos aqui, né, da infectologia, tá muito interessante isso, né? E o fato dele melhorar só fala pra mim que acho que não foi bactéria não, isso aí, hein? Tá achando um pouco estranho. Bom, e aí, temos mais alguma informação do que aconteceu ou a gente tem que fechar nossas condutas e diagnósticos aí? Não, na verdade agora realmente é o momento dos novos testes diagnósticos, né? Porque E aí a gente pediu, então vamos lá. o Então, momento das sorologias, né, que não tinham sido Ótimo. pedidas. então vamos lá. Então nós pedimos, então agora nós estamos deixando bem claro para quem está nos ouvindo, pessoal, se vocês forem pedir sorologia, de uma maneira geral, o nosso organismo demora aí 5, 6, alguns dias a mais até para algumas doenças para produzir minimamente o IgM para aquele organismo que está procurando. Então não adianta sair colhendo sorologia de dengue no D2 da doença, sorologia de borrelia no D2, não dá tempo, tá? Então agora, como ele falou, nós estamos no D7. Talvez seja já um momento que agora a gente vai pedir as sorologias e elas realmente virão positivas e serão informativas, que é o que nós queremos, certo? E aí, então, ó, nós pedimos aqui, né, pensando de uma maneira importante em febre maculosa, borreliose de Lyme, sarampo, herpes vírus 6, e aí as hepatites virais e dengue só pra gente, né, ficar tranquilo. E aí, o que você tem pra mim aí, Mike? Vamos ver o que veio. Vamos ver se vocês derrubaram o Excel. Acho que derrubaram, hein, pessoal. Tem Mas uma fotinho também do rash do paciente. Ah, tem a foto. Foto do rash super importante. Vamos projetar essa foto do rash aí. Aí nós também fizemos uma reflexão agora, né, sobre o que nós temos no caso. Ótimo, os comentários de vocês são super, super importantes. Diga aí. Então, assim, um paciente com febre, né, uma história de febre, exantema e linfonodomegalia. Aí, o que poderia pensar, né, as chaves que abrem no raciocínio dos mais prováveis e os menos prováveis, né? Entre os mais prováveis, a gente pensa, é infeccioso, né? Fica outra opção, reação medicamentosa, ou até mesmo, para ampliar bastante as possibilidades, neoplásico, né? Um paciente com linfonodomegalia, febre, enfim, não sei. Poderia ser autoimune? Eu acho que é bem interessante você colocou, sempre é bom fazer um diagnóstico diferencial. Tem uma coisa que é assim, quando o caso não está indo muito bem, a gente faz aquela revisão diagnóstica. Então a gente vai dar uma pausa e vai pensar em tudo que pode estar acontecendo com esse doente, né? Eu acho que fica extremamente importante que seja colocado que a gente pensa muito em doença infecciosa quando vem febre, né? E aí dentro da doença infecciosa a gente tem aqueles grupos de doenças mais agudas, temos as doenças subagudas e doenças crônicas, né? As subagudas aí, como colocou muito bem o Ferdinando, quem falou que isso não é uma mono que está começando, né? Acho que é interessante essa colocação. A gente sempre tem que ver que dia que a gente está da doença, lembrar que a doença tem uma história natural e ela pode durar 20 dias, e a gente está no D2 é uma coisa, está no D15 é outra, certo? Então sempre é essencial a gente ter essa coisa. Sempre bom fazer diagnóstico diferencial com doenças inflamatórias de uma maneira geral, né? Então toda a doença infecciosa é diferencial com inflamatória. Uma farmacodermia grave, um DRESS, então ele tomou algum medicamento antes disso acontecer e ele teve uma baita febre, linfonodomegalia e rash cutâneo, né? Ele tem linfopenia, alteração hematológica, então ele tem todos os critérios para ter um DRESS se a gente tivesse uma droga. Então vamos supor que ele começou a tomar, sei lá, X droga um pouco de tempo antes. Pode ser que isso tudo seja uma farmacodermia. Então não está errado, tá? Pensar em fármaco. Em segundo ponto, as doenças autoimunes, de uma maneira geral, nas doenças exantemáticas, a que mais entra, tem duas, na verdade, uma delas é a principal, que é Kawasaki, né? Kawasaki entra como diagnóstico diferencial, principalmente na criança, é uma doença potencialmente grave, tem o febrão, tem o rash, tem a dor de garganta, e tem algumas alterações cutâneas e mucosas que chamam a atenção, né, que faz você pensar em Kawasaki e não pensaria de uma outra maneira. Além disso, um paciente super mega inflamado, que talvez seja um pouco o caso do nosso aqui. Não é tão estranho pensar, né? Agora, Kawasaki nessa idade, paciente europeu, enfim, com esse rash não tem nada a ver. Quem está vendo o rash aqui realmente não tem nada a ver com Kawasaki. Mas só colocando. E a outra, o diagnóstico diferencial também, que também não bate com esse rash aqui, que é uma doença febril aguda, febril aguda subaguda, que cursa com muita poliartralgia, poliartrite inclusive, que dá petecas em membros inferiores, é a púrpura de Renosh Inline. Não sei se vocês lembram dessa doença, da época da reumato. É uma doença mais febril subaguda, aguda, que tem um pouquinho mais essa cara aí de
doença infecciosa e que ela já foi confundida até em serviços e por colegas muito bons com meningococcemia e outras púrpuras, né? Porque ela dá púrpura de membro inferior, púrpura bem significativa, né? Então isso eu acho que é uma outra doença que talvez eu fizesse um diagnóstico diferencial. O fato dela ter melhorado, né, me fala um pouco contra uma doença autoimune, né? Assim, quer dizer, 5 dias, não fiz nada específico, o cara melhorou. Será que foi um flare de doença autoimune? Um pouco estranho pensar nisso. Além disso, é um paciente relativamente adulto, não é tão jovem, né? E é homem, né? Então são algumas coisas que falam assim, pô, que doença que vai dar isso? É lúpus. Lúpus pode dar qualquer coisa, mas não é o quadro de lúpus típico, nada típico, até porque melhorou sozinho, enfim, né? Então Sim, acho que eu tô um pouco assim. exatamente. Agora, neoplasia que vem com 5 dias de febre também não. Só 5 dias né? Aí vem o rash, eu acho que neoplasia estaria bem lá pro fim da linha, né? Então acho que assim, o diferencial mais importante não infeccioso, eu acho que seria uma dessas doenças assim, exantemáticas, tipo, nesse caso aqui, né? Um Kawasaki, acho que não, mas dizendo, de um modo geral, e os fármacos, né? Porque os fármacos. Mas é curioso, porque fármaco geralmente, assim como a sífilis secundária, pega palma e planta, né? Quando faz o eritema polimorfo e tal. E esse rash não tá com muito cara de fármaco. Quem já viu fármaco não tem um rash muito de fármaco, não. Eu tô mais aqui, não. Doenças exantemáticas e os vírus estão em primeiro lugar, assim, na minha opinião. Vamos ver o que vem por aí. Sim. Então, só lembrando, vamos acrescentar aqui só porque o Ferdinando falou, é importante. Então vamos pedir também, ó, infecto adora isso, né? Anti-HIV. A gente vai pedir anti-HIV, vai pedir toxo, CMV e EBV. Só pra gente afastar que isso não é uma mono. Eu acho que não é, mas a gente faz a sorologia inicialmente, né? Então no momento eu pedi sorologias a princípio do HIV, que ele veio negativo. Foi começado a ser aventado quais sorologias devem ser feitas e com sorologia que conseguiu deixar melhor um diagnóstico. Na verdade, nesse momento foi pedido sorologia para HIV, malária e screen para doença de Lyme. E aí a gente aproveita para fazer mais umas reflexões para ver se a gente consegue chegar no diagnóstico, né? Lembrando, retomando o caso, é um paciente previamente rígido, sem uso de medicações anteriormente, foi um quadro de aparecimento agudo, e rápida recuperação, né? E assim, após o aparecimento do rash, melhora sem nenhuma terapia específica, e apresentou trombocitopenia e teve características desse rash que podem nos chamar a atenção para o diagnóstico, né? Teve 2 momentos do rash, um momento que era em dorso, um pouco inespecífico, e aí num segundo momento, na evolução, foi mais característico em face, evoluindo para membros e dorso, né? Só colocar uma coisa aqui, uma doença viral que faz parte do grupo das doenças antemáticas é a varicela, né? Mas quem viu o rash aqui não tem nada a ver com varicela, não é vesícula, tá? Mas é outro que faz diagnóstico diferencial também dessas doenças febris agudas, tá? Em adulto pode ter um febrão alto, ficar doente bastante tempo, tá? Só pra complementar aqui. Mas o rash, pra mim, não parece de varicela, não tem vesícula, não tem crosta e não tem aquele polimorfismo regional, ele é todo parecido, né? Sim, e aí assim a gente vai afunilando mesmo o diagnóstico, né? E realmente a gente descarta praticamente neoplasia, porque não tem um caráter insidioso, né? É agudo, esse linfonodomegalia. A melhora não teria sido rápida se fosse uma doença autoimune, né? Então, nesse momento, a gente fica mais com cara de uma doença infecciosa mesmo. E aí, me fala se no grupo que a gente pediu nós acertamos? Fala aí. Você já vai falar diagnóstico? Já? Ainda não? Tem mais discussão? Vamos lá. Na verdade, quais outros diagnósticos eles também foram aventando durante. E aí, o que mais eles colocaram pra gente aí? Entre as infecciosas, né? Aí tem as infecções transmitidas por artrópodes, e aí foi muito bem citado aqui por várias vezes, né? As arboviroses. Exatamente. Só que eu vi aqui que também colocaram no artigo, e eu não sei se eu perdi aqui, citaram também a anaplasmose, babebiose e outras. Isso. A babesiose e a anaplasmose tem um quê de transmitida por carrapato. A anaplasmose humana é muito rara, é Ehrlichia, o parasita, né, do protozoário. E a babesiose é uma malária-like, né?
De todo modo, eu não tenho experiência nenhuma com babesiose, né? Mas de um modo geral, a malária não tem esse rash que é uma coisa. Nossa, o rash é tão importante, sabe? Na malária. Então acho que eu não pensaria muito em babese, que é bem parecido com malária. Tá? Mas enfim, não sei. Podemos eventualmente ter alguma coisa assim. Sim, e aí por ser, talvez, né, nos Estados Unidos, aí pensaram, e ele ter vindo da Europa, em febre do Mediterrâneo, que também é transmitido por carrapato, né? É uma rickettsiose também. Isso, uma rickettsia também, só de outro lugar. Uhum. E aí talvez se estivesse no Brasil, ia pensar em febre maculosa, né? Isso. E aí infecções sexualmente transmissíveis, poderia ser, né? HIV, sífilis, enfim, entrariam como possibilidades, de repente. Eu achei legal que você falou de sífilis, né? É interessante que o rash da sífilis, ele, assim, quem viu esse rash aqui, nada típico, tá? E a sífilis costumeiramente gosta de palma e planta, e esse rash especificamente poupava a palma e planta e começava na face. Isso é uma coisa que sífilis a gente não vê muito rash na face e depois espalha pro tronco. Não é bem assim que costuma ser. É meio que ao contrário, né? Ele começa das extremidades e às vezes chega aqui, mas eu acho que eu nunca vi uma sífilis secundária com rash no rosto. Eu já vi muito na palma e na planta. Agora no rosto eu nunca vi. Então eu já chamaria um pouco, né? Falar, opa, isso aí não tá com muita cara de sífilis. E outra, sífilis com 5 dias de febrão muito alto é um pouco estranho. Talvez você pudesse dizer que foi o seguinte, ele tinha 2 dias de febre, daí ele tomou um remédio, um antibiótico que matou um pouco de treponema ali, fez um jariche ali, fez uma reação com muita inflamação. Mas acho que não é o caso, só pra gente, né? E as síndromes virais adquiridas na comunidade, né? Aí sim, as monolike, né? Epstein-Barr vírus, citomegalovírus, o parvovírus B19, né? Do exantema súbito. Aí sim, rubéola, sarampo e enteroviroses. Isso, é interessante que você colocou isso, né? Enterovirose costuma dar muito rash, tem tido uma enterovirose, em especial tem uma chamada doença mão-pé-boca, que é Coxsackie, lembrando que não é esse rash, o rash é mais localizado, mas é um vírus da família, da família dos enterovírus que dá um febrão bem alto. Tem alguns pacientes têm dor pleurítica porque tem uma inflamação pleural e tudo mais, é muito doloroso, às vezes até pericardites a gente vê no período da transinfecciosa, tem o rash, mas o rash do mão-pé-boca, de uma maneira geral, comete mão, pé e boca, né? E é óbvio. E, enfim, é um pouquinho diferente, tá? Desse rash, ele tem uma característica um pouquinho diferente do Coxsackie e ele costuma dar as aftas, né? Umas aftas acinzentadas bem típicas, né? Então é um pouco diferente. Acho que em relação a parvovírus B19, só pra gente não confundir, exantema súbito é HV6, eritema infeccioso B19, um pouquinho diferente, tá? Mas os dois são doenças antemáticas da infância aí. Vamos ver. Hoje chama eritrovírus B19, mudou o nome agora, ficou mais moderninho. E geralmente é o slap face, né? Face esbofeteada que dá na criança, né? Ah, sim. Eritema infeccioso, né? Da parvovírus. Isso. Perdão, desculpa. Não, tudo bem, imagina. É fácil confundir. Que devido a... Só falando também do parvovírus B19, que ele também dá uma artralgia importante, ele tem 3 fases do exantema, pode dar fase esbofeteada, depois pode progredir para tronco, dorso. Também seria bem interessante, né? Apesar de não ser geralmente uma doença com febre tão alta, né? Mas é interessante, né? E a gente não viu nada muito, né? Enfim. Sim, acho que agora é o momento, né? A gente vai falar mais umas pistas, mas é o momento do diagnóstico. E aí, acho que eles derrubaram o expert, hein, pessoal? Vamos ver se chegamos. Só para lembrar de novo, você quer falar, Diego? Não, tudo bem, posso falar aqui com a minha linda voz aqui, que relembrando que teve sintomas respiratórios, seguidos de filtrado pulmonar, naquele aquele raio-x, que eu pessoalmente acho que é bem... O raio-x foi bem frustro, né? Mas enfim. Bem frustro, assim, infiltrado, com raio cutâneo, teve alteração das enzimas hepáticas, eritema teve esse eritema multiforme, monomórfico, né? Esse rash, né, que chama atenção. Uhum. E teve uma presença de linfopenia no hemograma. E a ausência de eosinofilia. Isso. E aí, a pergunta é agora, né? Nós acertamos nas nossas sorologias? Então, você quer quer responder um sim ou não? Eu quero que eles pediram. Eu quero um sim ou não se nós acertamos nossas sorologias. Sim, exatamente, as sorologias pedidas. Então, estou feliz só que a gente não foi completamente derrubado aqui, né? Então, dentre tudo que nós pedimos, que nós atiramos para todo lado, acho que nós acabamos acertando, né? Não, tô brincando. Mas a gente pediu na direção
correta. Bom, então fala aí, vamos ver o que deu aí pra gente fechar essa discussão. Foi solicitada aqui as etiologias: o Lyme, Babesia, Ehrlichiose, malária, Rickettsia, anaplasma, tularemia, tifo, citomegalo, micoplasma, hepatites, EBV, legionela, sarampo e rubéola, que foram solicitadas. E veio positiva a... Tivemos IgG positivo para rubéola e sarampo Aham. e IgM positivo para sarampo. Ah, olha só que coisa interessante. E o PCR de suave oral positivo para sarampo. Tá vendo? Olha que coisa engraçada, né? Então a gente tem um paciente que não foi vacinado para sarampo, apesar de ter recebido todas as vacinas da infância. Ou foi, e faz muito tempo, né? Na Essa verdade, é a parte foi- atípica da doença. Ele foi vacinado com apenas uma dose. E por isso que teve essa apresentação atípica, né? E o caso não já se manifestou como poderia ser no início já, né? Eu acho que é muito interessante o caso de vocês. Nossa, a escolha do caso foi excelente. Acho que foi muito bom. Pra gente ver algumas coisas, né? A gente teve epidemia recentemente de cachumba. E a cachumba era uma doença que tinha vacina. E que a gente estava tranquilo que ninguém ia pegar cachumba. E aí a gente descobre que a eficácia da vacina, se você tomou só uma dose, ela é reduzida. E aí quando você está na fase adulta, você pode pegar a doença de novo. Então hoje nós estamos vacinando 2 vezes para cachumba. Talvez, e a mesma vacina do sarampo, da cachumba, da rubéola, né? Então talvez o que tenha acontecido aí seja a mesma coisa que causou a nossa epidemia de cachumba. As pessoas não foram vacinadas de novo pro bendito do sarampo, que é super importante. De um modo geral, no nosso país a gente foi muito vacinado para sarampo, tá? Então aqui é bem mais difícil de acontecer isso, porque a rubéola, a cachumba não era parte de todas as vacinas. Nem todo mundo tomou 2 vacinas de cachumba, mas todo mundo tomou várias de sarampo, 2, 3 às vezes, porque campanha de sarampo teve muito. Agora, campanhas que tinham a tríplice viral mesmo, não. Então a gente está preocupado com a cachumba. Mas tem países que o sarampo está tanto tempo extinto e que as pessoas não vacinam mais, não é mais obrigatório vacinar para sarampo, ou então tem uma dose só, como você falou, tem uma dose. Né? Na verdade, o que foi relatado é que porque ele é de antes da década de 80, né, isso, tomou só uma dose. Atualmente, preconiza-se lá que tome Nos Estados Unidos. Não, na Europa. Na Europa, ótimo. Tome tá 2 bom. doses. Mas, pelo que eu entendi, no Brasil a recomendação de 2 doses na infância e um reforço na adolescência. Isso, a gente está super coberto para sarampo no Brasil. É claro que temos tido até eventualmente o sarampo, teoricamente no Brasil, a gente não tem quase mais caso. Mas é uma doença de altíssima contagiosidade, né? Ele é muito fácil de transmitir, é bem patogênico de uma maneira geral. E é curioso porque tem muitos movimentos e mães e pessoas por aí que não estão vacinando, né? E eu acho importante a gente deixar bem claro para os nossos ouvintes, inclusive, que vacinar é essencial e que vacina é muito bom, que não tem nada falando que vacina faz mal. Lembrando que o estudo que falava que vacina de sarampo, cachumba e rubéola dava autismo, que estava associado com autismo, colite, não sei mais o que, com criança, ele foi retirado do Lancet. O próprio autor, ele fez uma retratação e disse assim, eu menti. E o estudo tá uma retratação do estudo. Se vocês acessarem o estudo hoje, ele vem com vermelhão assim, ó, retracted. Porque ele foi retirado, que foi os 12 casos que ele falou que depois da vacina tríplice viral tiveram síndromes autismo-like, né, de síndromes invasivas do desenvolvimento, e uma colite, né, específica lá que ele atribuiu à vacina. Então vocês veem como, né, e então tem muitos, hoje se fala muito em sarampo porque tem países que não vacinam por 2 motivos, uma porque os países não estão mais tão preocupados com sarampo, e o segundo porque tem muitas mães e tem alguns movimentos assim do ponto de vista mais assim, naturalista, enfim, que vacina pode fazer mal e que não quer vacinar, que é o mínimo possível de contato com coisas, produtos e outras coisas assim, da saúde e tal. E aí tem crianças que não estão sendo vacinadas e a gente tem tido casos de sarampo em alguns países assim que não tem mais sarampo, né? A gente trouxe alguns dados epidemiológicos aqui. Na verdade, fizemos uma revisão sobre sarampo, mas acho que é adiantado da hora, não sei se... Se quiser comentar alguma coisa mais específica aí desses dados epidemiológicos, acho que vale a pena. Só uma coisa também da epidemiologia, eu li também que tem relatado os casos, pessoas que tomam apenas uma dose do sarampo, ou até mesmo da vacina antiga, que Estados Unidos dava uma vacina feita com vírus morto, que não dava uma imunização completa. Eles têm essa propensão de que quando desenvolve o quadro atípico do sarampo, que é exatamente o jeito que esse paciente teve,
que tem uma incubação, tem um período de pródromo mais prolongado. O rache às vezes não é tão característico quanto do sarampo tradicional. Ele é menos contagioso e tem esse aumento de enzimas hepáticas que não é tão típico do sarampo. Exatamente. E aí o cenário atual, essa publicação é recente do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, de maio. Então, assim, o sarampo é endêmico na Europa, na Ásia, na África, Oriente Médio e Pacífico. Nas Américas, até 29/4/2017, que, se eu não me engano, é a 17ª semana epidemiológica, foram identificados casos de sarampo. 2 casos na Argentina, nas Américas, 39 casos no Canadá e 43 casos nos Estados Unidos. 40% desses casos não eram vacinados. Também bem interessante. Mas, ao contrário, até brinco, né? 60 eram, né? Isso chama atenção, né? Talvez uma vacina só realmente, de novo, como a gente viu com a cachumba, não seja suficiente, né? Quer comentar? Não, eu estava só dizendo que talvez eles, por todos esses movimentos que tem nos Estados Unidos, o mais importante não é nem a quantidade, a correlação entre os vacinados e não vacinados, é que eles talvez tenham perdido o bloqueio populacional, né? Porque tem um furo, assim, tipo, tem menos de, sei lá, 85% da população suscetível a vacinada, e aí você perde, o vírus circula, né? E aí você aumenta muito a chance de... Ele consegue voltar a circular com mais facilidade. Porque assim, vem casos de fora, né? Se seu país é vacinado e extingue o sarampo, legal. Mas com a globalização, vem pacientes que podem ter sarampo de países que não dão vacina de sarampo. E aí você parou de vacinar a tua população. Existe muito essa discussão de quando parar de vacinar, né, a população por uma determinada doença, né? Quando você considera que essa doença está extinta e realmente, hoje, num mundo tão globalizado, não vai ser necessário mais vacinar, né? O comentário sobre esses casos é que todos são importados ou de fonte desconhecida, da fonte de infecção desconhecida. Eu não sei se você vai falar sobre mais algum dado na Europa, mas para quem acompanha o e-mail do Promed, que é uma organização que faz notificação, especialmente para infectologistas, né, de surtos que têm acontecido não só no Brasil, mas no mundo, tem um surto em Portugal de sarampo que está ocorrendo agora e vem aumentando os números de casos, né? Até agora foram acho que 145 ou 147 suspeitos. E o interessante é que, assim, o último e-mail que eu recebi do Promed, acho que foi de ontem ou hoje, eles comentam que os últimos dados do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças Infecciosas, que foi de 7 de maio desse ano, apontava que foram 5.290 casos de sarampo e 25 mortes na Romênia, que foi onde o surto originou. E teve casos também relatados em outros países para onde foi importado sarampo, que aí no caso eles comentam que foi Áustria, Bélgica, Bulgária, República Tcheca, Dinamarca, França, Alemanha, Hungria, Islândia, Itália, Portugal, que no caso já foi comentado, Eslováquia, Espanha e Suécia. Então é uma situação que parece bem relevante no momento, não só no momento em que foi publicado em 2014. Né? Só fazer um comentário rápido, a gente até recebi hoje, curiosamente ou não, né, um alerta de sarampo do viajante da Secretaria do Estado de Saúde, e que eles estavam falando que a região das Américas foi a primeira a considerar livre do sarampo em 27 de setembro, mas outras regiões do mundo querem eliminar até 2020. Entretanto, tem tido casos no continente americano, como o Mike muito bem colocou, e assim, a gente teve alguns casos que chamaram atenção, né, porque falaram assim, bom, a qualidade da vigilância não está muito boa, será que não tem mais sarampo, a gente não está vendo, que foi justamente os casos que você comentou aí agora do sarampo. Lembrando que no Brasil o último caso foi em 2015, né? Então faz tempo que a gente não tem. Na verdade, o último caso foi em julho de 2016, no Ceará. Teve mais um. E em São Paulo, o último caso foi em agosto de 2015. Isso, exatamente. É isso aí. Uhum. E casos autóctones mesmo, parece que são relatados de 2.000. Esses que foram relatados depois, parece que foram importados. Muito bem. Então, vocês querem complementar com mais... Acho que vocês não conseguiram derrubar o Expert. Melhor sorte na próxima vez. Tô brincando. Que sorte, gente. Dei sorte. Ufa, nossa, que bom. Não, tô brincando. Mas acho que foi muito, muito produtiva a discussão.
Espero que o pessoal da plateia tenha aproveitado e gostado da discussão. Vocês querem complementar com mais alguma informação? Só lembrando da vacinação, né? Recomendada 2 doses, aos 12 meses e aos 15 meses. E em adultos que não tenham sorologia, pode ser recomendado também. Eu acho que até junto com a questão da cachumba, né? Se você é profissional da saúde e não tem uma vacina, no mínimo uma, né? Depois dos 5 anos de idade, aí, pelo menos assim, aquela história, né? 1 ano de vida você toma uma dose, tem que ter pelo menos 2 doses na vida depois desse 1 ano de vida, né? E as pessoas não têm. Há então, um se relato você não tem, vá tomar, né? que com uma dose, em torno de 5% não adquire imunidade. Então a gente precisa de 2. Se você não tiver 2 doses na sua carteirinha, vá para a saúde, a vacina é gratuita para todos os profissionais da saúde e é muito importante. E é um agravo de notificação já no caso suspeito. Compulsória, Temos que exatamente. notificar. Suspeita de sarampo tem que notificar porque é uma doença teoricamente extinta, né, do nosso país. Né? Então, mais uma vez, uma doença que teve eliminação no país, ela precisa ser notificada imediatamente quando acontece, até para a gente documentar se isso é um problema interno ou se é um caso que veio de fora. Né? São coisas, medidas de saúde pública importantes. Alguma coisa mais vocês querem complementar? Acredito que não. Diego e Mike, pode falar. Das complicações do sarampo, que o sarampo causa uma linfopenia até que predispõe a infecções secundárias. A maior causa de mortalidade sendo pneumonia. Porém, outro efeito importantíssimo, o sarampo, o da encefalopatia, que pode ser causada pelo vírus. Tanto a encefalopatia aguda, causada logo ao final costuma ocorrer logo ao final do rache, podendo causar até mesmo convulsões e tendo sequelas, podendo ter sequelas neurológicas. Ou então, inclusive, tem até descrito uma doença degenerativa progressiva, uma esclerosante, com uma progressão que ocorre até por muitos anos após a resolução do quadro. Mesmo após uma vacina de sarampo, dizem que pode acontecer, né? Essa foi uma discussão do passado aí. A pancefalite esclerosante subaguda, né? Que falavam que podia ter relação com a vacina ou até com ter tido sarampo na vida, né? Essa foi um debate. O vírus ficaria incubado no nervo central e causaria essa alteração, né? Então, onde eu li isso, ainda não se tem nada provando. Supõe-se que não ocorre, mas não tem nada ainda dito com certeza sobre isso. Maravilha. Então, eu vou deixar para vocês agradecerem o espaço, depois eu termino. Foi muito bom ter a oportunidade de falar sobre sarampo, trazer essa discussão. Obrigado. Bom, agradeço a oportunidade de poder vir aqui nessa plateia maravilhosa. Palmas, pessoal. Agradeço a todos e valeu, Brasil. Apesar de tudo. Pessoal, então, quero dizer só pro Mike e pro Diego, parabéns, o caso excelente, a divisão da ordem das coisas, a apresentação foi excelente, é isso mesmo que a gente quer nesse formato, foi muito legal, acho que foi muito positiva a discussão, espero que todos tenham gostado e, enfim, eu deixo para os nossos ouvintes aí um abraço e fiquem ligados para as nossas próximas transmissões aí de casos e Derrube o Expert. Dessa vez vocês não derrubaram. Eu quero ver quem vai ser o próximo grupo que eu tenho certeza que vai conseguir derrubar, sem dúvida nenhuma, porque eu acho que eu dei muita sorte nessa. Tenho quase certeza que eu não teria acertado, foi um bocado de sorte. Então, meu muito obrigado para todos e fiquem ligados para o próximo Derrube o Expert. Um abraço.